Seja bem-vindo então ao nosso terceiro módulo desse curso de liderança. Agora falaremos um pouquinho sobre preparando o sermão. Como que nós podemos então preparar o sermão para apresentá-lo de uma forma mais eficiente na igreja. Queria chamar a sua atenção para a seleção da passagem. A esta altura, você já selecionou um texto da Bíblia, como nós já vimos, e também já tentou dividir, fazer as divisões com base no texto que você escolheu. Eu queria apresentar para você agora algumas ferramentas que você pode usar para te ajudar no estudo da passagem que você selecionou. Nós temos aqui algumas ferramentas listadas. Essas ferramentas, elas são muito práticas para você encontrar o real sentido do texto. Por exemplo, léxicos. O que são léxicos? O léxico tem a finalidade de nos ajudar na definição das palavras, no significado exato que uma palavra tem. Você também pode se valer de concordâncias. As concordâncias, elas são usadas para você encontrar referências àquele tema em outras partes da Bíblia. Você vai encontrar aqui, por exemplo, o tema o perdão. A concordância te dá outros versos onde aquela palavra aparece. E assim você vai conseguir entender o que toda a Bíblia fala sobre aquele assunto. Você também pode fazer uso de gramáticas que vão lhe ajudar a entender melhor a língua da Bíblia, como ela foi escrita, e também, dentro de uma frase, como que essa palavra funciona. Nós temos também livros de estudos da Bíblia, dicionários e enciclopédias bíblicas. Esses dicionários são muito especiais para nos ajudar a entender o contexto da época, a cultura em que viviam os personagens da Bíblia, que para nós, às vezes, para a mentalidade ocidental, é difícil de compreender. Podemos também usar comentários. Você deveria ter em casa um bom comentário. Os comentaristas bíblicos, eles nos ajudam a ver janelas, outras coisas que, quem sabe, nós não percebemos no texto. Se você vai fazer um sermão sobre um personagem da Bíblia, você pode lançar mão também de uma biografia. As biografias são boas para nos ajudar a conhecer mais dos personagens que nós queremos apresentar no sermão. Você também pode usar livros devocionais. O próprio Inário Adventista vai trazer luz sobre algum tema. Uma letra de uma música vai te fazer ter uma ideia a respeito de como apresentar a mensagem. Também livros sobre arqueologia, para entender um pouquinho da historicidade da Bíblia. Você também pode ler livros sobre cultura e costumes da época da Bíblia, livros também sobre as terras bíblicas e mesmo jornais e revistas que falam um pouquinho sobre os assuntos que você pretende abordar de uma forma mais atualizada. Pois bem, com essas ferramentas em mãos, você pode descobrir o verdadeiro sentido do texto. E uma vez que você descobre o sentido do texto, você vai ter mais facilidade em estabelecer as divisões. Lembrando sempre que num sermão expositivo, como é o caso que estamos analisando, as divisões elas devem ser extraídas do próprio texto, para que seja um sermão de fato bíblico. Assim, com essas ferramentas, você vai descobrir qual é a ideia do autor. Porque, na realidade, a função do pregador é a função de um viajante. Nós viajamos até o passado, mergulhamos no texto bíblico, na história, e agora nós voltamos, então, trazendo a mensagem que o autor tinha para a congregação a quem nós vamos apresentar. Dentro desse papel, você deve lembrar-se bem de definir o conteúdo geral e o conteúdo específico. Esse contexto geral e contexto específico vai te ajudar a aplicar a mensagem bíblica de uma forma mais correta. Por exemplo, quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, então qual é o contexto amplo, geral dessa carta? É uma carta que Paulo está escrevendo aos cristãos que viviam em Roma. Então esse é o contexto mais geral, mais amplo. Agora, de uma forma específica, como que você pode pegar esse texto e aplicar aos cristãos modernos? Você tem que encontrar então agora uma linha para você seguir que não fira ao texto sagrado. Assim,
o conhecimento do contexto geral e específico nos ajudarão. No texto que você escolheu, também é importante identificar se existem figuras de linguagem. Jesus, no seu ensino, foi rico no uso de figuras de linguagem. Você vai perceber que Jesus usou várias parábolas, Jesus usou hipérboles. Então, Jesus usou muitas figuras de linguagem. E quando você estuda um texto da Bíblia, no caso o texto que você selecionou para preparar o seu sermão, você tem que observar que tipo de texto é esse. Que tipo de texto eu escolhi? Ele é uma oração, ele é um sermão que um apóstolo fez, ele é uma parábola que Jesus contou, ele é um salmo, ele é um hino. Então você deve identificar o tipo de texto que você escolheu para lhe ajudar a fazer a interpretação correta. Agora você pode também fazer uma análise léxico-sintática e temática da passagem que você escolheu. O que seria essa análise léxico-sintática? Tem a ver então com descobrir o significado de algumas palavras dentro do texto. Pode ser que no texto apareça algum tipo de palavra que você não conhecia, ou talvez uma palavra que nos tempos bíblicos era usada num sentido totalmente desconhecido para o nosso. Então é assim que você faz essa análise lexical para entender de fato o real sentido da palavra. Você deve então determinar o propósito do sermão. Qual é o objetivo que eu tenho ao apresentar essa mensagem? Nós já falamos um pouquinho disso também. E agora chegamos então à parte de você fazer o esboço do sermão. Por que é importante para o pregador sempre fazer o esboço do sermão, ainda que ele desenvolva a habilidade de pregar sem o esboço futuramente? É porque o esboço o ajuda a concatenar as ideias e a não ficar divagando durante a pregação. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje nos pregadores